Boa noite, pessoal. Bom. E aí, meu amigo, E aí, meu irmão, tudo bem? como é que você tá? Graças a Deus, tudo ótimo. Que Mas prazer e sim, privilégio participar dessa live contigo, viu? Tamo aí. prazer é todo meu. Como é que você tá? Graças a Deus, tudo bem. Esperar o Natan chegar aqui. Enquanto isso, pessoal, envia aí a live aí pro pessoal. A partir desse aviãozinho aqui, você sai mandando aí. Pastor, enquanto o Natan não chega, a gente poderia falar aqui, já começar a entrar no tema. A gente colocou lá o nosso tema, né? Os desafios da teologia nessa geração. E a gente poderia começar aí, queria abrir para você. E aqui deixar claro que quando a gente fala teologia, a gente está falando não necessariamente de algo acadêmico, a gente está falando do estudo da palavra de Deus, né? Eu queria que você começasse a falar da importância disso. Por que um cristão deveria estudar teologia? Por que a gente deveria estudar a Bíblia dessa forma? Pronto. Você muito bem quando você falou que teologia a gente não está se referindo a algo acadêmico somente para quem. Acho que deu uma travada aqui para mim. Não sei se foi a internet aqui. Mas é uma breve travada, não estou conseguindo mais te ouvir, te ver. Tá travado aqui. Acho que o pastor teve um pequeno probleminha na conexão dele, mas já já ele vai retornar aqui. Ele e o Natan para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Vocês, novamente, compartilha. Esse vai ser um momento muito bom. É um momento bem legal de aprendizado. A gente vai poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. E queria convidar que você participe, né, dessa live, não só participando, assistindo, mas mandando suas interações, mandando a sua, a sua pergunta, né, mesmo a sua colocação sobre o tema. Vocês já podem colocar aqui ou coloca nesse aviãozinho, tá bom? Pronto. Tá me ouvindo direito agora? Pronto, eu acho que eu não sei se foi minha internet, não sei o que aconteceu, mas estou por aqui. Vamos voltar. Pode retomar aí. Pronto. Então vamos lá, né? O Senhor sustente aqui essa live. Quando Quando a gente abre a Bíblia para estudar e levar uma reflexão, seja no pequeno grupo, seja numa célula, a gente está fazendo teologia. Né? Então, eu acredito que nós Seja devemos... bem-vindo, Natan, meu irmão, que seja benção. bem-vindo. Que honra participar com vocês. O motivo da gente estudar e da gente fazer teologia é o interesse de conhecer mais o Deus a qual nós servimos. Quanto mais você se Uhum. aproxima, quanto mais você conhece a Deus, mais você se apaixona por esse. Quanto mais você conhece os... Eu acho que tá. A internet não tá ajudando muito, não. É só pra mim aqui, Natom? Tá cortando pra ti também? Pra mim tá cortando também. Tá travado aqui. Eu acho que deve ser a internet. Acima de quem ele é, Pra- O meu sinal tá chegando legal aí, deixa que Felipe? Ah, aconteça conosco.
funciona e você Deus, não porque agora você Pronto, agora tá voltando, pastor. Tá voltando mais agora. Tava dando uma travada, mas parece que deu uma retornada agora. Oh, agora tá de boa. Vamos fazer uma oração para essa internet. Eu acho que é porque deve ser a conexão que não tá muito bacana. Acontece às vezes. Mas enfim, enquanto a internet do James vai dar. a internet está ruim aí. Tá ruim, ela volta e depois ela vem, depois sai de novo. Tem que orar esse espírito aí que vai dar certo. Já já ele retorna aí. Mas e Natan, para a gente ir dando continuidade, já já o pastor volta. A gente está falando justamente sobre essa necessidade de estudar a palavra, né? Eu já comecei a falar que quando a gente falou aqui no cartaz do estudo da teologia, não necessariamente a gente está falando de algo acadêmico, né? De fazer uma faculdade, fazer algo nesse sentido, apesar de que é bom, mas a gente está falando nesse estudo mesmo, de se apropriar das escrituras, né? E durante muito tempo a gente ouviu alguns comentários do tipo, olha, cuidado, porque a letra mata, né? Ou tome cuidado, ali, você vai estudar demais e daqui a pouco você vai ficar meio louco. A gente já chegou a ouvir muito isso, né? E na realidade, quando a gente fala justamente de teologia, a gente está falando, como o pastor James estava colocando, de Deus. E quanto mais você se apropria desse Deus, você conhece desse Deus, esse é um dos pilares do relacionamento, né? Conhecer. A gente se relaciona e vai conhecendo, e a partir desse conhecimento a gente vai tendo mais intimidade, né? Exatamente. Primeiramente, boa noite para todo mundo aqui. Cheguei aqui de paraquedas. Já estava aí acontecendo, me atrasei um pouquinho, mas deixar aqui meu abraço para o pastor James, para o Felipe, agradecer pelo convite. Eu estava aqui pensando, se a gente tivesse planejado com mais antecedência, Felipe, não tinha dado certo esse encontro aqui, viu? Tem que ser de supetão, assim, tem que ser de cima da hora mesmo. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Falando um pouquinho sobre o Evangelho, sobre essa palavra que é tão rica, que é tão importante, né? Para os nossos dias, principalmente, é cada vez mais necessário o estudo da palavra de Deus. E, assim, de fato, nós temos visto essa necessidade, né? Nós vivemos em uma geração, eu estava dizendo ontem para os jovens que, apesar de eu não ter nascido nessa geração, mas eu abracei essa geração para mim, né? E eu vejo que é uma geração que necessita cada vez mais conhecer sobre Deus, conhecer quem Ele é, conhecer o que Ele faz, né? E não só de ouvir falar, porque a gente tem vivido em épocas complicadas de muito achismo, né? Tipo assim, eu acho que é isso, essa é a minha opinião, eu ouvi falar disso, então eu sigo aquilo que me disseram para fazer, e nós vivemos exatamente numa época de muita apostasia, de muita heresia, de muita coisa que tem surgido aí no nosso meio, que a gente sabe que não é novo, não é novidade, mas que está cada vez mais escancarado. Então, quanto mais nós nos apropriarmos, né, desta palavra, para que a gente possa estar pronto para defender o Evangelho, estar pronto para nos defender, para blindar o nosso coração e a nossa mente contra todo tipo, né, o que o apóstolo chama de vento de doutrina, que tem levado muita gente para muitos lugares, a gente possa estar blindado com a quantidade de outros evangelhos que têm surgido por aí. Verdade.
Eu acho linda aquela passagem, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, porque ele fala que o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade, né? E muito tempo a gente imaginou que essa verdade fosse a verdade do nosso coração, né? Essa é a verdade do meu coração. E na realidade, essa verdade é a verdade de Deus. Na realidade, é como ele quer ser adorado. Então, o nosso relacionamento com o Senhor, ele é baseado em parâmetros, e esse parâmetro é a palavra de Deus, é a Escritura, né? Ela é o nosso manual. É a partir dela que a gente anda, que a gente vive, né? Que a gente direciona. Então, a gente não anda com aquilo que a gente acha, mas a gente deve andar aquilo que a palavra nos diz, né? E É, como você estava muito bem colocando, eu vi um comentário esses dias, eu achei bem perspicaz. Ele falava que será, que nesse, será que se a Bíblia desaparecesse? Parece que, é, parece que alguns sentiriam, porque obviamente que a gente tem muitos pregadores, homens de Deus e ótimas palavras, amém. Mas a gente tem visto tantas pregações que são vazias, né, de conteúdo bíblico. Então a gente sim. está começando a transformar as nossas pregações em palestras para tentar agradar o público, né? Para tentar agradar o público, na verdade. E a cada dia mais ela está ficando vazia desse conteúdo bíblico, né? Eu acho interessante essa provocação. Será que se a Bíblia desaparecesse, esses pregadores eles iriam notar, né? Porque eles não utilizam isso. E é interessante aí a gente já começa aqui num assunto que é bem atual, que é o seguinte: a gente percebe que a palavra de Deus ela está sendo tirada do lugar onde ela deveria estar. E aí a gente já começa no cerne da nossa provocação da nossa live, né? Que é um dos principais problemas. A gente tem vários. E como você falou, eles não são novos, né? Eles sempre se reinventam, têm roupagens novas, mas na história da igreja são coisas que já vêm há muito tempo. E uma dessas coisas é justamente descredibilizar a Bíblia ou tentar dizer que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, né? A gente está vendo muito isso aí e a gente São frases tão bem colocadas, Felipe, que na cabeça da juventude, na cabeça dessa galera mais moderna, parece fazer muito sentido, né? Uhum. Essa forma como é apresentada, esse tipo de frase, que aparentemente faz todo sentido, que por que nunca ninguém falou isso, por que nunca ninguém questionou isso, nunca ninguém pensou nisso, parece que é muito sutil, né? Mas, de fato, contém um conteúdo que, de fato, como você falou agora, descredibiliza completamente, né, a palavra de Deus. Então, a gente precisa estar muito atento a isso e ter muito cuidado com essa sutileza, né? E que para muitos parece não fazer nem tanta diferença, né? Mas se eu digo que a Bíblia ela é a palavra de Deus, eu estou dizendo que ela, por completo, é uma obra, como disse o apóstolo Paulo, né? Toda a Escritura, e quando ele fala isso, ele tinha em mãos o Velho Testamento, mas já estava em produção do Novo. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada para exortar, para ensinar. A gente está dizendo justamente isso, falando aquilo que o apóstolo Paulo falou. Agora, quando eu digo que a palavra que a Bíblia ela contém, eu estou dizendo que ela tem ali a palavra de Deus, mas ela tem também várias outras coisas que não é a palavra de Deus. Aí a pergunta é, quem é que vai dizer o que é palavra ou o que não é palavra, né? Então a gente já começaria o grande problema ali. Então, quando algo me convém, eu digo que é palavra, quando algo não me convém, eu digo que não é palavra. Então ficaria um negócio meio confuso, né? E eu estava até vendo recentemente, porque tem uma coisa também que eu acho que é muito bonita e e confunde muita gente, tem visto muita gente confundido com isso, que é aquela que é uma frase que é Cristo é minha chave hermenêutica, né? Caio fez muito isso. Eu acho que quem popularizou isso foi ele, assim. E quando ele está dizendo isso, ele está querendo dizer o seguinte, que quando tem muitas coisas na Bíblia, mas eu olho para Jesus e eu vejo se Jesus está colaborando com aquilo. Porque a ideia dele é muita coisa que está ali são coisas de homens. Eu quero saber o que Jesus disse. E Uhum. você pega. Isso é até a gente começou a nossa live dizendo que não existe, essas coisas não são relativamente novas, elas são antigas, mas que vem ganhando outra roupagem. E eu vi uma provocação do pastor Guilherme Nunes,
e eu achei bem interessante, porque lá atrás existia uma discussão sobre os escritos de Paulo, só para fazer aqui um panorama rápido, e chegou-se a uma discussão, começaram ali, que popularizou com o F.C. Bauer no século XX, e ele disse que começou a se levantar o que Paulo tinha quando ele começou a escrever. Então, a partir de que pensamento Paulo tinha quando começou a falar o que ele falou, escreveu o que ele escreveu. Começaram a propor que ele tinha muito da cultura helênica, muito da filosofia, e aí depois foram propondo outras coisas. E por que eu digo que Caio Fábio bebeu muito dessa fonte? É porque o F.C. Bauer, ele fala sobre o princípio do evangelho. O que é que ele vai dizer? Paulo era um cara que teve muitas coisas ali que veio de outros povos, e ele acabou colocando naqueles escritos essas coisas que ele tinha. Então, não necessariamente ali você vai ter a inspiração divina, mas a influência de outros povos nos escritos de Paulo. Aí você tem agora o Caio Fábio falando não necessariamente o princípio do evangelho, mas sobre o princípio de Cristo, Cristo como essa chave hermenêutica, e ele falando até pejorativamente do apóstolo Paulo, como se Paulo estivesse falando coisas que não eram cristãos, né? Como se ele falou coisas que Cristo não disse. Então, se ele não falou o que Cristo não disse, Cristo não falou, logo ele falou a partir da perspectiva humana dele, não divina, né? Sendo que o próprio Jesus falou que o Espírito Santo viria e que nós seríamos usados por esse Espírito. Cristo deixou claro que nós iríamos adicionar a revelação. Os discípulos, né, iriam adicionar a revelação. E você pega vários temas que esses caras falam e eles tentam fugir dessa forma. Não, olha, Cristo não disse diretamente, então tudo eu olho para Cristo. E na verdade tudo aponta para Cristo, mas não necessariamente tudo tem Cristo ali. Então você vai ler uma passagem em Cantares, por exemplo, aí você entra na questão, onde é que Jesus está aqui? Aí você fica procurando Cristo de forma direta naquela passagem, como se tivesse necessidade da figura de Cristo estar ali para poder essa passagem ser validada. E aí o problema disso é justamente isso. Eu vou começar a fazer uma distinção. Peraí, sobre esse tema aqui de sexualidade, estou falando de homossexualidade, logo falar aqui. Peraí, Cristo falou diretamente? Não, Cristo não falou diretamente. Então, Paulo falou da perspectiva humana dele e não Jesus. Então, percebe que essa sutileza que você colocou, né, as pessoas não imaginam, mas como é forte isso e como tem afetado a mente da galera, né? Verdade. É uma tentativa muito escancarada, como eu falei aqui, mais do que nunca. Acho que eu pelo menos, nasci na igreja, por exemplo, né? Nasci no Evangelho e a minha vida toda eu nunca vi assim, um ataque tão forte, né? E é de todos os lados. A gente vê, todos os dias você abre, você escuta, de repente surge alguém e rapidamente ganha fama no país, e ganha fama no mundo inteiro. E, sabe, eu tenho tanto medo agora, acho que é porque a gente fica escaldado, né? De admirar alguém que se levanta aí com alguma... tentando falar de alguma coisa sobre o Evangelho, que você já fica com o pé atrás, recuando um pouquinho, porque daqui a pouco a gente olha de novo e vê, opa, peraí, ele já está indo por uma linha aqui que distorce a palavra de Deus. Então, assim, quanto mais, e a gente volta a bater nessa tecla, né? Quanto mais a gente se aprofundar na palavra, e aí você falou muito bem, né? Não necessariamente no estudo da teologia, mas no estudo da palavra mesmo em si. Quanto mais o cristão ele tiver afinado, ele tiver alinhado com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus, né, que é a sua palavra por completo, mais difícil será para esse tipo de sutileza contaminar o coração e a mente desse cristão, né? A gente vê hoje, o que nos assusta nessa geração é a facilidade, como você falou, de agregar esse tipo de conteúdo, de começar a reproduzir esse tipo de conteúdo nas igrejas, sabe? De repente a gente tem visto algo que a gente achou, né, um absurdo, de repente a gente tem visto no nosso contexto as pessoas reproduzindo de forma muito... e vou usar essa palavra, de forma muito inocente, às vezes, por falta do conhecimento bíblico, né, que é tão importante.
Eu achei interessante, esses dias eu estava meditando lá na carta de 2 Pedro, e ele faz um retrato muito parecido com o retrato que Jesus também fez lá no livro de Mateus, no capítulo 24, quando ele fala dos falsos doutores, dos falsos mestres, né? E Pedro reforça aqui nessa carta para a igreja umas características muito incomuns, que se a gente for analisar direitinho, eu estou com a Bíblia aberta aqui, a gente vai ver que é muito parecido com o que está acontecendo. E lá no tempo de Pedro, isso já era muito comum, né? Ele começa dizendo que, além de falsos profetas, vai surgir no meio do povo, de Deus, inclusive, falsos doutores. Falsos profetas, mas também falsos doutores, né? Ele traz aqui uma diferença das duas coisas. E ele diz que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aí, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E aí ele continua dizendo, no versículo 3, e por avareza farão de vós, do povo de Deus, negócios com palavras fingidas. Então, se você começa a analisar essas características, e você começa a ver que é muito parecido com o que a gente tem visto hoje, né? E assim, começa de forma muito sutil, mas daqui a pouco a coisa está tão famosa, a coisa está tão reproduzida, a coisa está tão normalizada, que parece muito com verdade, né? O apóstolo deixa claro aqui que a coisa vai ser encoberta, né? Vamos tentar introduzir de forma muito encoberta, de forma muito sutil. Mas depois, eles blasfemarão o caminho da verdade, ou seja, vai estar muito escancarado que o caminho da verdade vai estar tão distorcido de um jeito que não vai ser mais tão encoberto assim, a coisa vai estar bem, né, visível. Então, assim, o cristão que não tiver alinhado com a palavra de Deus, ele não tiver essa base, e a gente fala muito sobre isso, a importância dessa base, desse aprofundamento, dessas raízes, né, que mantém o cristão de pé, ele facilmente, muitos seguirão as suas dissoluções. E essa galera de hoje é muito na questão da, né, se está todo mundo indo, por que só eu estaria errado? Né? Por que só eu estou questionando? Então, assim, numa geração em que o oba-oba, em que todo mundo está indo, eu vou também, é complicado a gente colocar na cabeça, muitas vezes, dessa galera mais jovem aí, que não é porque todo mundo está fazendo que está certo, né? Filosofia de mãe, né? Você não é todo mundo. A minha tá aqui assistindo, viu? Beijo, mãe. Um abraço. É verdade, Nathan. Isso é muito sutil, como a gente começou a live falando aqui, já apontou algumas vezes, não é algo sempre, não é algo de agora, né? A gente vê que a igreja primitiva, por exemplo, eles lutaram contra isso. Ele só um parênteses aqui, estão cobrando a presença do James aqui, viu? Perguntando cadê ele. James deu problema. Eu tava até tentando falar com ele aqui no computador, esperando ele responder. Eu acho que a internet dele deu problema. Eu acho que daqui no final da live ele aparece. Voltando ao assunto, a gente estava conversando que realmente essas coisas não são coisas novas, né? Elas são heresias que vêm já antigas e que só que o interessante é que eles vão se adaptando. Você pega a que nós chamamos, né, de teologia da prosperidade. Há tempos atrás a gente batia tanto nela, mas ela foi se formulando até se tornar o que tem sido chamado como teologia do coach, né? Esse termo já é um pouco, mas enfim, tem utilizado esse termo para denominar. Se você for olhar as raízes disso, é a teologia da prosperidade, só que com uma outra roupagem, né? Viu que uma forma não estava dando certo, então criou-se uma nova roupagem para tentar ter êxito, né? Bem mais equipada, bem mais apresentável, né? Com vários conceitos, já. Então, assim, já tem livros, estudos e tudo muito bem equipado, que você até, né, tende a pensar, rapaz, sabe que o cara tem razão, a galera fica, né, nessa... Rapaz, se ele for por aí, ele consegue, né, até ter razão nisso aqui,
concorda em partes, tem um pessoal aí do concorda em partes, né? E a gente sabe que é muito perigoso ir por esse caminho. Ó, chegou o pastor James. Abração, meu Tá nos querido. ouvindo? Pessoal, eu vou tentar mais essa vez, né? Não sei, eu fiz alguns testes aqui na internet, eu não sei o que está acontecendo, tá dizendo que tá tudo ok. E aí eu não entrei antes porque eu não queria atrapalhar a conversa de vocês, né? Porque, meu Deus do céu, não quero atrapalhar. Então, eu tô tentando mais essa vez. Se não der certo, eu saio de vez, que é para não atrapalhar a live toda. Tá certo? Vai dar certo, vai dar Agora certo. tá dando boa. Mas, e James, a gente está falando agora sobre essa questão da Bíblia ser falada que ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a diferença tão sutil, tão devasta. Assistindo, né? Observando a conversa de vocês. E aí eu percebo que isso também tem suas raízes no relativismo. E o relativismo, ele vai entrando sorrateiramente no nosso dia a dia, nas séries, nos filmes, nos livros, nas músicas, e até nas palestras coaches e nas pregações. E aí a gente não vai percebendo. Quando a gente menos espera, aquilo que era até então um termo desconhecido, que era o relativismo, passou a ser um estilo de vida. Então, quando você vai excluindo o conceito de certo e errado, quando você vai excluindo esse negócio de verdade absoluta, aquilo que a palavra de Deus fala é colocado em xeque. Quando Jesus fala que ele é o caminho, que ele é a verdade e que ele é a vida, ele não dá margem para que o homem reconheça uma outra verdade como absoluta. Porque ele está dizendo que ele é a verdade. Quando ele diz que ele é o caminho, ele não dá uma outra margem para, entendeu? Que o homem reconheça um outro caminho. E isso é um absurdo na mente do homem pós-moderno. É inaceitável, entendeu? Que nós, num mundo tão plural, né? Num mundo cheio de religiões, de conceitos, de filosofias, não dá para aceitar apenas uma verdade. Então a gente precisa combater isso. E aí se parece que está se combatendo porque é um absurdo filosófico, né? Mas na verdade, se a gente for prestar atenção, isso tem sua fonte no pecado. O homem, ele é desesperado pelo prazer. Ele está disposto a fazer qualquer coisa pelo prazer. Então, a Bíblia é a última barreira moral que a gente tem. A última cerca que nos separa é a palavra de Deus. Então, se a gente conseguir derrubar a Bíblia, que é essa placa de sinalização do homem, a gente vive do jeito que a gente quer. Então, vamos relativizar a Bíblia, vamos colocar em xeque os conceitos que lá estão, porque se a gente derrubar esse muro, se a gente derrubar essa cerca, passa tudo que a gente quer que passe. Não é assim que funciona? Quando um muro cai, quando uma barreira cai, tudo que a gente quiser que passe, vai passar. Então, a Bíblia é essa última barreira moral que a gente tem. Então, por isso que é bom a gente ir minando ela e deixando com que ela vá sendo tira uma parte aqui, tira outra parte dali, entendeu? Duvida de uma parte aqui. Por quê? Porque o homem quer legalidade para fazer o que ele quiser, entendeu? O homem quer legalidade para fazer o que vem à sua mente. Tudo isso pelo prazer. O que é que ele quer? O que é que lhe dá prazer? O que me dá prazer é isso, isso e aquilo. Então vamos fazer. Mas a Bíblia proíbe. Certo, então vamos tirar essas partes. E assim, uma coisa que a gente precisa entender é aquilo que é tolerado em uma geração, na próxima é tida como normal. Então hoje, a nossa geração está enfrentando essa batalha pela verdade. Se a gente retroceder e se a gente deixar, os nossos filhos, eles já vão crescer com essa mentalidade de que a Bíblia é um livro qualquer, como o livro que o meu professor usa de matemática, de português, como o livro de Monteiro Lobato, Machado de Assis. Ou os nossos filhos vão encarar o que a gente entende como mentira, eles vão encarar como verdade. Tudo isso pelo prazer. Então o homem é desesperado pelo prazer. O que ele puder fazer para dar legalidade ao prazer, ele vai fazer. Muito, muito bem colocado. E aí, falando sobre isso, né? E é incrível como essas coisas que a gente está falando, como elas são sutis, como elas são devastas. E o problema maior não é quando, vamos usar aqui essa terminologia que a
gente cristã usa muito evangélico quando está no mundo. O problema maior é quando está dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos cultos. Então, como o Natan falou, às vezes, os ingênuos que não sabem que aquele discurso parece a priori muito bonitinho e que não vai percebendo a gravidade que é aquilo, e aí você vai, daqui a pouco, realmente deixando entrar, e quando você vê, você abraçou um pacote inteiro e de doutrinas que nos levam para longe de Jesus. E aí eu até estava conversando esses dias com uma amiga e a gente está aprendendo a falar a linguagem. A gente aqui, eu acho que nós que estamos nessa live aqui, a gente faz parte de uma geração, que é uma geração que conecta a que passou, porque a gente pegou essa geração passada e a gente também está inserida nessa agora, né? Que tem a linguagem. Então a gente sabe essas diferenças. Então, essa geração agora tem aprendido a falar mais a linguagem dos jovens, dessa geração, temos aprendido. Só que a gente nunca deve esquecer, né? Nossos livros nunca devem esquecer que o que sustenta, isso aqui é uma mais problemática, o que sustenta nossos jovens não são as festas, não são o modelo aqui que eu falo, as ornamentações, os grandes eventos. Isso são ferramentas que são usadas e se usadas de forma adequada, amém, glória a Deus. Tem que ser usada mesmo. A gente tem que sempre entender que o que segura não é isso. O que segura é a palavra de Deus. O sustento da igreja passa tempo e sempre vai ser o mesmo. É a palavra. A palavra de Deus, ela sempre vai ser o nosso alicerce, né? Não são os nossos grandes eventos. A gente vê sempre muitos eventos. Cada mês tem 3, 4 eventos. E amém, glória a Deus. Mas que a gente possa entender. Eu gostei uma vez eu ouvi o pastor Davis falando que a geração está quase com overdose de tanto evento. Mas é porque, pessoal, se a gente for parar para pensar, eu acho que nós somos a geração mais privilegiada. Verdade. Sabe? Eita. O celular. Devastas. E o problema maior não é quando, vamos usar aqui essa terminologia que a gente cristã usa muito, evangélico, quando está no mundo. O problema maior é quando está dentro das nossas igrejas, em cima dos nossos cultos. Então, como o Natan falou, às vezes, os ingênuos que não sabem que aquele discurso parece a priori muito bonitinho e que não vai percebendo a gravidade que é aquilo, e aí você vai, daqui a pouco, realmente deixando entrar, e quando você vê, você abraçou um pacote inteiro e de doutrinas que nos levam para longe de Jesus. E aí eu até estava conversando esses dias com uma amiga e a gente está aprendendo a falar a linguagem. A gente aqui, eu acho que nós que estamos nessa live aqui, a gente faz parte de uma geração, que é uma geração que conecta a que passou, porque a gente pegou essa geração passada e a gente também está inserida nessa agora, né? Que tem a linguagem. Então a gente sabe essas diferenças. Então, essa geração agora tem aprendido a falar mais a linguagem dos jovens, dessa geração, temos aprendido. Só que a gente nunca deve esquecer, né? Nossos livros nunca devem esquecer que o que sustenta, isso aqui é uma mais problemática, o que sustenta nossos jovens não são as festas, não são o modelo aqui que eu falo, as ornamentações, os grandes eventos. Isso são ferramentas que são usadas e se usadas de forma adequada, amém, glória a Deus. Tem que ser usada mesmo. A gente tem que sempre entender que o que segura não é isso. O que segura é a palavra de Deus. O sustento da igreja passa tempo e sempre vai ser o mesmo. É a palavra. A palavra de Deus, ela sempre vai ser o nosso alicerce, né? Não são os nossos grandes eventos. A gente vê sempre muitos eventos. Cada mês tem 3, 4 eventos. E amém, glória a Deus. Mas que a gente possa entender. Eu gostei uma vez eu ouvi o pastor Davis falando que a geração está quase com overdose de tanto evento. Mas é porque, pessoal, se a gente for parar para pensar, eu acho que nós somos a geração mais privilegiada. A geração que mais tem informação, que mais tem conhecimento, é a geração que mais peca, por falta de conhecimento. Entendeu? Então, assim, a questão não é a quantidade. É o que é que a gente está fazendo com o que a gente sabe. Então, antes, o pastor
pastor simples da sua congregação, entendeu? Às vezes não tinha muita informação, muito conhecimento e pregava sempre aquela palavra, né? Meu Deus, como é que eu nunca pensei nisso antes? Eu vi isso antes. Pois é. Então, assim, caramba. Então, assim, quanto mais informação, melhor. E aí a nossa geração não está sabendo lidar com esse tanto de informação, de conhecimento. Acaba que passa despercebido, recebe muita coisa, mas não subtrai nada, entendeu? E quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí, meu irmão, é isso que a gente está observando, né? Isso que o Felipe falou. Você tem muitos eventos, você tem muitas programações, você tem um monte de coisa na igreja. Mas, infelizmente, nada disso alimenta, nada disso sustém. É igual você viver, entendeu? Uma vida de comida de festinha, entendeu? Você só se alimenta de salgado, você só se alimenta de bolo, você só se alimenta de refrigerante. Isso é bom, mas isso é bom às vezes, quando é final de semana, alguma coisa assim do tipo. Se você for usar isso para se sustentar, você não se sustenta. O que é que sustenta? É aquela frasezinha, né? O básico funciona. O que é o básico? Feijão com arroz. Exatamente. E eu vi também, acho que foi o pastor José Ayrton, outro dia, que às vezes as pessoas estão fartando muito rápido, né? Como se quando você está muito cheio de algo, e você olha para aquela comida, você não sente vontade, e até vontade de provocar, né? Quando você está muito cheio, pode ser a melhor comida que lhe apresentem. Está tão esbarrotado de coisas, né? Se alimentou de tantas fontes, se alimentou de tanta coisa, que muitas vezes não te trouxe sustento nenhum, mas você viu a comida ali, de fato, o feijão com arroz que sustenta, e você não consegue mais se alimentar. Então, eu acho que o que o pastor James colocou aqui é muito interessante, quando ele fala que o problema não é a quantidade, é bom que essa geração esteja envolvida com o rei, esteja envolvida com as programações, mas o que é que nós estamos gerando nessas programações, né? Será que nós estamos gerando mais sede, ou nós estamos fartando logo, né, enchendo essas pessoas para perderem, né, o desejo pela busca? O Leonardo até comentou aqui na live, eu estou olhando aqui para o lado, porque eu estou acompanhando a live também pelo notebook, para ver os comentários. E ele falando da importância da intimidade, né? É uma geração que não quer intimidade, ele quer o bolo com refrigerante ali, a festa, a alegria, o doce, aquela coisa que, né, traz energia imediata, mas falta intimidade, que a intimidade é que gera essa busca, que gera essa sede pelo conhecimento de Deus, por se aprofundar em Deus, por querer saber mais sobre quem Ele é. E a gente só encontra essas respostas na sua palavra. Então, se a gente gera nessa geração vontade, sede de comunhão, nós também estaremos contribuindo por essa sede pela palavra de Deus. E eu acho que o caminho é esse. Eu falei que você está lendo o texto. E começa a perceber que você está tendo uma revelação nova daquele texto, muito provavelmente você entendeu o texto errado. É como o Franklin Ferreira sempre costuma dizer, né? A história da igreja é a história da interpretação bíblica. O pessoal está procurando insights novos, eu já estou criando, com todo respeito aqui, um abuso a essas nomenclaturas. Estou criando raiva já dessas nomenclaturas. Então, você tem que estar criando insights novos. E aí você tem pregações, e se a Bíblia desaparecesse, parece que não afetaria o conteúdo. Você iria usar o iPhone para fazer comparações como você evoluir, ou seria usar o copo para amassar e dizer que esses copos estão amassados, ele recebe água. Né? Então, a gente usa 1 milhão de coisas para tentar trazer um objetivo, uma mensagem. E geralmente, na grande maioria desses conteúdos, é uma mensagem para dizer que você é a melhor pessoa para abençoar a sua vida. E a sua vida passa longe. Então, está alimentando
sólido, porque estamos tentando cultura. A gente está a gente está para o bem e para o mal. A gente tem materiais como nunca se teve antes. E a gente está dando um alimento que deveria ser um alimento mais sólido. Então, esse tipo de e aí, uma das coisas. Só acrescentando aqui que o teu áudio está um pouquinho ruim. Acho que tem algum vento, alguma coisa perto aí. Eu acho que tiver... não tem nem ventilador aqui, não, tá desligado. Não sei. Pronto, melhorou agora. Melhorou? Acho que foi na hora que o celular caiu. O Leonardo disse que foi o peso da glória, viu? Que derrubou o celular. Pode ter sido. Uma das coisas que eu queria colocar aqui, a gente emenda com aquilo que a gente estava falando inicialmente, que é aquilo que tem sido chamado, que eu detesto essa nomenclatura, que é a graça. E Como? a graça. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. De vez em quando, não sei se é porque você está falando muito próximo, dá uma falhinha assim no microfone. Pode se afastar um pouco melhor. Pronto. Qualquer coisa vocês estão me dando feedback aí, se tá legal. Aí, graça, né? Apesar de que esse nome eu já não gosto muito, porque a graça ela já é livre, né? Basicamente, a gente poderia chamar de antinomismo, ou então como do discipulado, que chama de graça barata, que é também complexo, porque eu nunca vi alguém que já fale, o meu creio na hipergraça. Eu não tenho que ninguém coloca como bandeira nominalmente, mas é uma bandeira que muita gente tem levantado. E ela está incluso no discurso, Deus me ama demais ao ponto de deixar fazer aquilo que eu quero, porque Ele é amoroso e Ele quer que eu seja feliz. Né? E entra naquilo que o pastor Diego estava falando, né? Essa busca pela felicidade, tal, de satisfazer. E é uma doutrina muito complexa, principalmente alguém falando isso, e numa pregação de alguém assim que eu até gosto, mas que eu vi as frases, nas colocações muito sutis, esse tipo de coisa. Queria que vocês comentassem aí. O que é que vocês acham? Eu vou começar aqui. Desliga um pouquinho o teu microfone para ver se melhora aqui. Porque o microfone ficou falhando depois da queda, Felipe. Foi. Mas pode começar aí, Diego. Pronto. As pessoas, elas entendem, infelizmente, Deus como um privador de prazeres. Aquele ser que está a todo instante querendo nos privar da alegria. Né? Parece assim que Deus só se satisfaz quando nos pune. Quando a gente está feliz, parece que Ele não está. É um Deus cruel, ranzinzo, entendeu? Sentado ali no trono, só esperando um erro, só esperando uma falha. Né? Se eu estiver jogando bola, se eu estiver jogando vôlei, se eu estiver brincando com os amigos, Ele está me odiando. Agora, se eu estiver em oração, em jejum, na palavra, aí é outra coisa. Né? Então a gente cria essa ideia de um Deus cruel, de um Deus carrasco, de um Deus que mais parece um ser que me criou para me castigar do que um pai que me criou para se relacionar comigo. Então, por conta disso, aparecem e surgem essas falsas doutrinas, né? Esses falsos ensinamentos, e as pessoas começam a ir de um extremo para o outro. Então a gente sai de um Deus cruel, né? De um Deus perverso, que me proíbe de fazer todas as coisas, e aí a gente passa a acreditar e a confiar num Deus que fecha os olhos para os meus erros, num Deus que o seu amor, né, vai dar pano nas mangas, vamos dizer assim, para eu poder fazer o que eu quero
entendeu? Porque o seu amor vai cobrir, a sua graça vai cobrir todos esses meus erros. E aí a gente não entende que, na verdade, quando Deus deixa a sua palavra, as suas leis, ele não nos deixa para nos privar de alegria. Ele nos deixa para nos preservar, para nos proteger. Nenhuma placa de sinalização, ela está no trânsito, no meio da rua, para evitar que as pessoas sejam felizes, mas para evitar que as pessoas se matem, vamos dizer assim, né? Então, as regras, as leis, elas servem para isso, para evitar que as pessoas se matem. Então, quando surge essa questão da hipergraça, isso é muito bem aceito. Ora, para que algo melhor? Algo que usa a palavra de Deus para dar legalidade ao que eu quero fazer, algo que se utiliza da Bíblia, entendeu? Dos atributos de Deus, um Deus gracioso, um Deus misericordioso, para poder impulsionar, poder encobrir as minhas falhas. Então, isso é muito bem aceito. Porém, isso em nada, né, se parece com o Deus da Bíblia que a gente conhece. Isso de longe passa até mesmo de Cristo, né? Que algumas pessoas, é como o filho estava falando, né? As pessoas têm a ideia errada que parece que Cristo é mais liberal, né? Cristo, ele é mais gente boa. A Bíblia é cruel. A Bíblia é cruel e Jesus é mais liberal, entendeu? Parece que Jesus deixa a gente fazer as coisas. Só que quem entende dessa forma, entende errado. Porque se a gente for parar para pensar, se a gente for pegar o discurso de Cristo, né, e o discurso restante da Bíblia, o discurso de Cristo, ele passa, né, a ser ainda mais rígido, porque alguns se preocupam com o comportamento, com o exterior. E aí Jesus, ele passa a focar mais no interno, entendeu? Nas motivações do coração. E isso se torna a ser mais complicado, né? O que até então, só o olhar e o desejo, só o ato que era pecado, né? Aí quando Cristo vem, ele revoluciona e diz, não, se você está olhando, você já está errado. Né? Se você já imaginou, você já está errado. Então, peraí, vamos voltar. Jesus, fica aí, eu prefiro voltar e ficar com aquela mensagem de antes, que era só o ato mesmo. Porque essa sua mensagem ela é um pouco mais difícil. E hoje não, né? Então, hoje não, as pessoas apresentam esse Cristo que é produzido na mente do homem, fabricado no coração pecaminoso do homem, um Cristo liberal, um Cristo gente boa, um Cristo pop, entendeu? Um Cristo que ele escancara, entendeu? As coisas, e aí o homem pode fazer o que quer. Então, infelizmente... Pode falar, Nathan. Não, eu analisando aqui, a gente começou na live falando sobre a importância do conhecimento da palavra, né? Da gente se apropriar. Mas o evangelho, simples como ele é, a gente volta a falar da nossa geração anterior, né? Da geração dos nossos pais, e nós tivemos o privilégio de fazer parte aqui, mesmo na infância. A gente viu uma pregação muito direta. A gente escuta hoje as pessoas distorcerem, por exemplo, que fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eles colocam, né, a graça de Deus como algo superior ao pecado. Né? E aí a gente vai concordar, porque a gente sabe que é assim que funciona. Porém, a gente vai nas cartas do apóstolo Paulo, e ele fala o seguinte, o que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Você está vendo que naquela época já existia essa preocupação das pessoas confundirem, né? A graça de Deus com a legalidade para pecar. Aí ele faz essa pergunta para as pessoas: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja abundante, já que vocês ouviram e onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então ele faz essa pergunta e diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, como é que se a gente for trazer aqui para o popular, né? Para a pregação simples, tá dando para me ouvir? Alguém falou que o microfone está ruim aí.
Eu tô ouvindo de boa. Vamos lá. Como é que a gente vai voltar para o pecado? Como é que a gente vai voltar a viver nele se a graça de Deus nos tirou exatamente de lá? Então, assim, às vezes eu fico me questionando onde está a confusão aqui. É muito simples de entender. Parece assim que a gente tem visto, e é como o pastor James falou, a questão da relativização das coisas, né? É isso que dificulta, muitas vezes, a simplicidade da pregação do Evangelho. Porque está muito claro, né? Se nós somos arrancados por causa da graça, então não justifica nós voltarmos para o pecado. Então, aqui, para mim, é como se fosse muito fácil de entender. Né? A gente fica se questionando por que a geração de hoje confunde tanto e os pregadores, né, dessa galera aí, da modernidade, gostam de trazer essa confusão toda em cima da graça de Deus. Eu vi uma frase, esse faz um tempo. Alguém estava pregando e falou: olha, eu não vim hoje te abençoar porque eu não posso abençoar uma vida. Deus quer que você... Então, eu estou com um livro aqui, O Discipulado, do Bonhoeffer. Aí tem uma parte que ele fala sobre a barata, que a gente poderia chamar aqui de hipergraça, né? É a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina comunitária. É a ceia do Senhor sem confissão dos pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. O pessoal fala muito, né, em Jesus, e na realidade estão pregando um evangelho onde Cristo não é, de fato, o centro das suas vidas. E aí, eu acho que, não sei quanto tempo a gente está aqui, mas eu queria colocar agora, a gente falou aqui sobre alguns pontos bem interessantes. Agora a pergunta é, quais conselhos a gente poderia deixar aqui? Natan, depois você olha nos comentários e para ler algumas colocações. Meu notebook carregou. Quais colocações a gente poderia dar aqui para a galera? Conselhos, né? Como se blindar, como lidar com esse tipo de coisa que a gente está vivendo aí. Eu vou começar aqui dando um, e a gente tem o James falou um negócio bem legal, né? Que são os extremos. A gente está diante de gerações diferentes. Eu acho que a geração mais velha tem que aprender a direcionar a geração mais nova, tem que aprender a deixá-los. A geração mais jovem precisa aprender a ouvir mais. Os pastores na Bíblia eram os anciãos, as pessoas que já tiveram suas experiências, sabem que já passaram por experiências, que têm uma carga muito grande. E a gente, essa geração, precisa saber ouvir, né? Precisa parar para ouvir, precisa ter direcionamento. E às vezes me preocupa muito, tanto que às vezes quando as pessoas vêm me pedir indicação de pregadores, eu costumo dar sempre aqueles, não que os mais jovens não sejam bons, longe disso. Mas é porque geralmente só muitas, não estou falando aqui de todas as pessoas, obviamente, mas algo que a gente vê se repetindo bastante é buscar a galera da mesma faixa etária, que está passando pelos mesmos problemas e tal. Ok, bacana. Mas a gente não deve jamais deixar de ouvir essa galera que tem essa voz de experiência, que já passaram por esses caminhos, que tem o conhecimento. E a gente fala muito de maturidade, e a maturidade não tem a ver com o tempo, entre aspas, né? Obviamente pode ter pessoas já de idade que não conseguiram aprender com a vida e não são lá bem maduros, mas tem relação sim, né? A vida vai nos dando situações e a gente vai aprender, a gente vai tendo a possibilidade de, eu diria, começaria com essa provocação aí. A gente precisa parar e ouvir os mais velhos. Pode ficar à vontade, Natan. Comecei da outra vez. Amém. Eu vi aqui alguns comentários, né? Estava acompanhando aqui, o Leonardo participando bastante. Abraço aí para Eli, sua esposa, toda a família. Ele falou que Paulo diz que considera todas as coisas menos que lixo diante do conhecimento de Deus. Temos que ter foco para Cristo e não se deixar levar pelas coisas vãs deste mundo. Aí ele colocou aqui bem em maiúsculo foco, tá faltando foco mesmo nessa geração, né? Mas vamos lá. Esses dias eu estava meditando também, ainda na carta de 2 Pedro, né?
alguns conselhos, e aí eu vou dar o conselho, eu vou deixar o conselho que ele deixou. Não vou deixar o meu não, tá? Vou deixar o que ele deixou para nós. No versículo 2 do capítulo 3, ele traz uma alerta para a igreja, e ele fala muito dos falsos mestres, dos falsos doutores, das pessoas que nos últimos dias questionariam a nossa fé, né? Falariam onde está a promessa da vinda do Senhor, que vocês tanto pregam, vocês tanto falam, e desde que os pais dormiram, as coisas permanecem do jeito que estão. E ele faz um alerta sobre o ânimo sincero da igreja. Mas logo no versículo 2 ele fala, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas, que tocou nesse assunto agora, pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então, não tem nada novo, né, para ser revelado. A palavra do Senhor já nos revela, e eu estava dizendo para os jovens, Deus, ele é santo, isso nunca mudou, né? E a fim de ser santo, ele não se molda a nenhum padrão humano, ele é o padrão. Então, assim, nós já temos um padrão para seguir, nós já temos, né, todos os requisitos exigidos pelo Senhor para que a gente tenha uma vida santificada. Então, se a gente volta para o Evangelho, a gente não precisa buscar em outra fonte. Se a gente volta para o Evangelho, volta para o que disseram os santos profetas, para o que disseram os apóstolos de Cristo, né, que tanto amor, espalharam a mensagem do Evangelho em todos os lugares do mundo, né, através da pregação genuína, verdadeira, sem muitos artifícios, sem muito arrudeio, era muito diretamente aquilo que o Senhor queria dizer para a humanidade. Eu acho que se a gente voltar para esses conselhos, se a gente voltar a meditar nessa palavra, aí sim a gente vai ter uma vida abençoada, né, e nós estaremos alinhados com o céu. Nós precisamos, e eu vejo Deus fazendo um mover, né, levantando ainda os remanescentes no meio dessa geração, exatamente para alinhar novamente o seu povo à palavra de Deus, para que a gente possa estar preparado, né, para enfrentar o que nós iremos enfrentar daqui para frente. Eu tenho 2 conselhos. O primeiro deles é que a gente entenda que crer também é pensar. Quando, no ato da conversão, o Senhor não arranca o nosso cérebro, tá? Ele permanece lá e a gente passa a receber a mente de Cristo. Então, algumas pessoas desprezam o conhecimento e ficam só com não, irmão, é mistério. Não, irmão, é mistério. Entendeu? Então, assim, se prefere o sonho, se prefere a profecia, se prefere a revelação, entendeu? Às vezes as pessoas não entendem nada, mas, não, é mistério. E aí, quando você entra por esse caminho, né, por essa fé mística, você se torna refém das emoções. Você se torna refém dessa espiritualização das coisas, né, onde um simples furar de pneu, uma dor de cabeça, entendeu? Já se torna uma porta de entrada para você começar a pensar num monte de coisa. Então, o primeiro conselho que eu dou é esse. Quem está aqui nos ouvindo, né, estudem, leiam, busquem o conhecimento, busquem conhecer a fé na qual vocês estão envolvidos. Nós temos muita coisa disponível. Então, mergulhe para vocês saberem aonde vocês estão entrando. Tá certo? Tem gente que, infelizmente, se você perguntar, ele tem 10 anos de crente, mas ele não sabe falar o plano da salvação. Se for exigido dele para evangelizar alguém, ele não sabe falar o plano da salvação. Ele não sabe dizer o porquê. Por que você é crente, irmão? Por que você é um cristão? Infelizmente, a maioria vai dizer, não, porque eu preciso que a minha família se resolva, eu preciso de uma cura, eu preciso arranjar um emprego melhor, porque eu não aguentava mais, sabe?
sofrer com falta de dinheiro. Esse tipo de evangelho que promete uma melhoria de vida, ele não se mantém no paraíso. Você sabia disso? Imagina só, você chegar para pregar no paraíso. Entendeu? Num país onde não se tem doença, onde não se tem pobreza, onde todo mundo vive em harmonia, onde as famílias são famílias de propaganda de margarina. Né? Então, você vai dizer o quê? Olha, o Senhor quer mudar a sua vida, você sair dessa miséria. Diz, não, tá tudo bem aqui, tá tudo ótimo, sabe? Então, assim, hoje, se a miséria física fosse tirada do nosso mundo, as pessoas não saberiam pregar o evangelho. E nem saberiam por que elas são evangélicas. Entendeu? Se não tem sofrimento físico, se não tem sofrimento com relação a material, por que eu sou evangélico? Então, assim, estudem para vocês entenderem, darem resposta da nossa fé. E o segundo conselho é nunca separem a prática da teoria. É nas comunidades, é no sertão, é nas favelas, sabe? É nas calçadas, com os bêbados, com os drogados, que a gente começa a entender mais o evangelho. É por isso que Jesus andava tanto com essa turma. É por isso que Jesus se sentava muito com essa galera, sabe? E a gente fica ali preso no nosso ninho, com medo de se misturar, com medo de sair, né? E a gente vai criando ali aquela cultura do ninho. A gente só fica, ninguém sai. Só o pastor que pode ir, porque ele vai nos alimentar, mas ninguém pode sair. Então, a gente fica preso. E a gente tem que entender que a nossa teologia, ela é forjada no chão da vida. Quando você senta para conversar com pessoas que estão sofrendo, quando você senta para ouvir pessoas que estão numa situação de rua, quando você vai na favela e você encontra pessoas que perderam um filho, perderam um marido para criminalidade, entendeu? Nós vivemos num país de muita desigualdade, num país onde as crianças não têm acesso à educação, num país, enfim, de muita coisa. Então, eu preciso de alguma forma fazer com aquilo que eu sei, desembarque em algum lugar. Então, só reter, só venha, só venha, só venha. E aí você tem igrejas que estão do lado de favelas, estão perto de um sertão miserável e não sabem dessa realidade, porque eles não estão envolvidos com aquele povo. E a gente foi chamado para fora, né? A gente foi chamado para se relacionar com esse povo. A gente foi chamado para se relacionar com as pessoas. Bom seria se a gente pudesse passar mais tempo junto com esse povo do que dentro da igreja. Nossa, pastor, como é que você está dizendo um negócio desse? O certo não é a gente passar mais tempo na igreja. O certo não é... Meu irmão, você imagina só, se a polícia militar passasse mais tempo dentro dos quartéis, a gente nem sair na rua. Com medo. Entendeu? Porém, eles foram chamados não para estar no quartel. Eles foram chamados para estar na rua. Porque é na rua que a função deles encontra sentido. É ou não é? É no dia a dia que a função do policial encontra sentido. Então, às vezes a gente não vê sentido para a nossa fé porque a gente está nos nossos guetos, nos nossos ninhos, sabe? A gente não quer sair, a gente tem medo, parece que a gente vai se contaminar, entendeu? Coisa assim do tipo. E aí, meu irmão, o que é que acontece? A gente fica sem saber na nossa vizinhança, entendeu? Às vezes tem uma mãe que o filho morreu de bala perdida, entendeu? Que o marido morreu por causa do álcool. E a gente fica fazendo teologia, Felipe, aqui eu quero voltar só um pouquinho, me permita. A gente fica fazendo teologia para teólogo. A gente fica fazendo teologia para acadêmico. Sendo que nos bancos das nossas igrejas, quem é que está lá? É a dona de casa, que passa a semana toda sofrendo para conseguir algo, entendeu? É o idoso, é a família simples, entendeu? É o pessoal que está sofrendo lá na rua e vem para a igreja, entendeu? Atrás de
de uma palavra que o fortaleça. E a gente fica fazendo teologia para pessoas, para teólogos, para acadêmicos, e essa galera fica sem entender nada. Entendeu? Aí a gente deixa a justiça social de lado, a gente deixa uma busca por uma sociedade melhor para os nossos filhos de lado, entendeu? A gente começa a conviver com essas injustiças, e quando a gente vai ler o livro de Amós, Amós denunciando a injustiça social, quando a gente lê o livro dos profetas menores, a gente vai ver que a mensagem deles era uma mensagem para que todo e qualquer tipo de opressão viesse ter um fim. Então, assim, você quer que a sua fé desemboque em algum lugar? Esse seu conhecimento, você quer ter mais conhecimento, né? Porque uma coisa é você ter o conhecimento do certificado, entendeu? Que você ganhou na faculdade, isso é muito bom. Mas quando você senta para conversar com um senhor de 80 anos, com uma senhora de 60 anos, que sofreu 2, 3 secas no sertão, e você escuta ela cantando, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, entendeu? Você fica assim, eita, peraí, eu vim para cá para entregar e eu estou recebendo. Eu vim para cá para pregar e eu tô recebendo. Eu estou saindo daqui cheio, entendeu? Como é que essa mulher chegou a esse conhecimento? Como foi que ela formou essa teologia? Tá entendendo? Então, essa teologia que desenvolve no chão da vida, no dia a dia, no comum, com o mototaxista, com o padeiro, com a moça do caixa, com o professor, com o porteiro, entendeu? Com o amigo da calça. Essa teologia que vai nos forjando, é o que vai nos mudando a cada dia, forjando o nosso caráter, e a gente vai abrindo a mente. Porque a galera que está lá na igreja e não sai por motivo algum, entendeu? Essa galera acha que a vida se resume às 4 paredes dentro da igreja. E a gente sabe que não é assim. Nossa, estou aqui só aprendendo. E é interessantíssimo, a gente já está chegando, mas teologia, né? Não se faz no TikTok, no Instagram, com vídeos de 1 minuto. Faz em comunidade, né? A Bíblia foi entregue dentro da comunidade, como igreja, dentro da igreja, em relacionamento, a interpretação de da comunidade. Hoje, já sempre ela enquanto comunidade. E você ter a Bíblia como uma a Bíblia ela é a voz do cristianismo. Se não tiver uma reverberação prática, ele não existe, né? Ele é falso. Eu costumo dizer que Jesus, ele é a maior prova de amor. Jesus é a personificação do amor. Mas é interessante que Jesus nunca amava. Você tem João dizendo, né, que ele amou o mundo de tal maneira, mas o próprio Jesus, eu não lembro de nenhuma passagem que ele dito diretamente que amava. Aí a pergunta é, alguém duvida do amor de Jesus? Pelo menos acredito que não, né? Mas é porque ele não condicionou o seu amor à palavra, simplesmente. Ele condicionou o seu amor à prática. Ele mostrou que nos amava, morrendo na cruz do Pai por nós. Então, ele fala que ele está separando esse amor que a gente tem muita visão grega. Então, está dizendo que o amor é prático. Ele aborrece o seu irmão, ele é mentiroso, ele não me ama nada. Olha a prática, né? A nossa teologia tem que ser fabricada na comunhão, no partido do pão. É isso aí, gente. Acredito. Não faz tempo que eu não faço live, eu nem sei o tempo. Acho que já passou de 1 hora aqui. Mas queria agradecer demais você, o tempo que a gente passou aqui. Tivemos alguns percalços, mas foi bom. Nada tem que estar tá bom que eu gosto melhor. Mas foi muito bom aprender com vocês. Vocês podem dar as considerações. Eu acredito que depois a gente pode transformar esse encontro online no presencial. Né?
as nossas comunidades necessitam, e a gente pode deixar isso mais acessível, né, a todos. Então, mas fica a ideia e fica a minha gratidão pelo convite, o meu pedido de perdão pelo início da live, né, aqueles probleminhas técnicos que a gente teve aí. Eu estou à disposição para o que os irmãos precisarem. E é isso. Muito obrigado ao Natan, muito obrigado ao Felipe por me dar a oportunidade de dividir mais, né, falar mais sobre esse reino de Deus, esse reino de justiça com os irmãos. E agradecer ao pessoal aí que ficou com a gente até agora, né? E os que passaram por aqui também. Abraço também para todo mundo aqui que está nos assistindo. Família toda em peso aqui assistindo, comentando. Bom, gente. Família do Natal. Minha família é assim, quando tem live, quando tem alguma coisa, para todo mundo e tem que assistir. Tem que se dar força, viu? Aqui, eu só não deixei a Kaune assistir porque a internet já estava, né? Não, então, não vamos correr esse risco. Eu fico em casa, aí os outros vão se reunir em outra casa para assistir e comentar, viu? Amém. Agradecer também ao pastor Game, né? É sempre um prazer. É uma referência para a gente aqui na cidade. Tem um carinho enorme. Ele chegou o Felipe também, a gente já tem uns anos atrás, né, Felipe? Vou nem comentar aqui, porque vai que o pessoal descobre a nossa cidade, né? É a idade. São poucos anos, de fato, né, vivendo aquilo que o Senhor quis para nós, porque a gente apoiou um bocado, mas conseguimos, chegamos até aqui, né? Como você falou no início, a maturidade não tem muito a ver com o tempo, mas no nosso caso, o tempo ajudou bastante, né? Mas agradecer também a Leonardo, ao pessoal que comentou aqui, e de fato, assim, só para concluir mesmo o que o pastor falou, essa busca pelo sentido, né, é o que tem transformado aí a vida de muita gente, para melhor ou para pior, porque às vezes não encontra sentido no que estão ouvindo dentro da igreja, né? Você escuta a pregação da palavra, mas pelo fato de estar dentro do cercado, dentro do ninho, você começa a procurar sentido naquilo que está sendo pregado e você não encontra. Então, o sair das quatro paredes, sair da zona de conforto é essencial, é um mandamento para que, de fato, você veja o evangelho fazendo sentido na vida das pessoas. É uma teologia relacional, né? Agradecer aí. Tamo junto. Valeu, gente. Vai. Próximo. Tchau aí.